Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dar um recado santo às nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. A experiência humana é sempre repassada de dor, de momentos de dor e momentos de alegria. Hoje você vive um momento de satisfação, um dia bonito, abençoado para você. Você vive um momento de um abraço, de um beijo, de um sorriso, de uma amizade. E provavelmente hoje você... Mas amanhã pode ser diferente. E é muito importante que você aprenda como superar a dor. Porque algumas pessoas não sabem superar a dor. Não conseguem e não sabem superar a dor. Então a palavra de Deus nesse texto, tão conhecido do livro de Jairo, falando sobre este homem, ele nos dá ensinamentos a respeito de como superar a dor. Pessoas que aprendem a viver somente a satisfação dos bons momentos, essas pessoas terão problemas em suas vidas. Todos aqueles que não são ensinados, educados a enfrentar os momentos difíceis, essas pessoas têm problema na vida. Eu tenho aprendido ao longo da minha existência que a pior coisa que existe para um jovem é ele ser criado na abastança. É bonito, é gostoso você pegar o teu filho adolescente e dar para ele a melhor bicicleta aos 10 anos, aos 12 ele tem os carrinhos todos elétricos, aos 15 anos ele nem pode dirigir, mas você já está dando carro para ele, aos 18 você entra na melhor loja, compra o carro mais caro e põe para ele, e você enche ele de dinheiro e a mesada dele é enorme, você diz: que prazer que eu tenho, que alegria que eu tenho de estar colocando tudo na mão dos meus filhos. Saiba você que isso produz nele um efeito horroroso, terrível, de destruição. De destruição. Todo aquele que vive o problema da falta da realidade da vida, que é mascarada por isso, cria problema. Alguns anos atrás, meu filho, por uma questão de amizade, por uma questão de bênção de amigos, recebeu um emprego público. E o emprego era excelente, um salário enorme. O que precisava fazer naquele emprego? Absolutamente nada. Qual era o horário de trabalho? Nenhum. De preferência, não vem aqui. Eu fiquei muito assustado com aquilo. Porque no final do mês apareciam olerites, gorduchos. Alguém dizia assim: você não se alegra? Eu disse: eu me entristeço, porque eu sei o que vem atrás disso. Né? Um jovem com 18, 19, 20 anos, recebendo salários de 4, 5 mil reais, sem prestar absolutamente nada, sem fazer quase nada, sem ter horário para cumprir. E tudo que ele tinha que fazer é colocar o bonito nome dele numa assinatura no olerite e assinar todos os cheques que ele pudesse assinar. Todo mundo quer uma vida dessa para mim. Não é? As pessoas buscam isso. É muito bom, é gostoso, mas é terrível sob o ponto de vista da formação do indivíduo. Por isso, se você tem a bênção de ter o dinheiro, ensine os seus filhos
a valorizar, a trabalhar, a ganhar esse dinheiro de uma forma digna e ensine ele a administrar e fale para ele, hoje você tem, amanhã você não terá, porque esse jovem não está preparado para a dor. Coisa terrível é quando a pessoa não está preparada para a dor. Trabalhei para um homem muito honrado durante muitos anos, um homem poderoso, e ele criou todos os filhos na maior abastança. Só que, na sua velhice, as suas empresas praticamente faliram. E os filhos foram criados durante 40 anos, na maior abastança. Até hoje, eles não conseguem se equilibrar. Até hoje eles não conseguem administrar suas vidas. Moços que hoje têm 30, 35 anos, 40 anos, estão desesperados porque não aprenderam a viver a dor, o orçamento pequeno, a dificuldade da vida, o comprar o pão e o leite a cada dia com aquele dinheirinho pequeno. Foram acostumados a cartão de crédito, a viajar para o exterior, a subir no primeiro avião, a descer em Londres e comprar todas as coisas, a ter o que tinham vontade de ter. Essas experiências são dolorosas e formam indivíduos totalmente deformados. E não há o que se possa dizer, porque o mundo em que eles vivem é um mundo sem dor, sem problemas. Você já imaginou todos os problemas você pode resolver? Você tem o dinheiro, você pode ir lá comprar, fazer acontecer. O seu carro quebra, você liga para alguém que vem, pega o seu carro e precisa trocar todo o motor e bateu e ele simplesmente olha e diz, amanhã vou na loja e compro um novo. Esse texto que nós lemos mostra um homem com problema de família, a filha morrendo, e ele precisa tomar uma atitude. Algumas pessoas não sabem tomar atitudes, e algumas não tomam atitudes. Este homem era importante na sinagoga, talvez um rabino, talvez o presidente da sinagoga, e ele sai com seu problema e vai atrás de Jesus e se dobra diante do Senhor, expondo o problema, dizendo, a minha filha está morrendo, está moribunda. A primeira coisa que esse texto ensina é, sai para resolver o teu problema. Algumas pessoas têm medo de expor os seus problemas. Algumas pessoas têm vergonha de expor os seus problemas. Às vezes algum irmão tem vergonha de dizer assim, irmão, você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Ele não tem um tostão no bolso, ele está com problemas. Ele pega o problema e guarda para si. Isso é um erro entre nós. Esse texto ensina que quando você tem problema, você vai ao encontro e diz, tenho um problema. Ore por este problema. Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema assim, peço-lhe ajuda. Você não deve contar o seu problema a pessoas que não podem resolver, não podem interceder e não podem ajudar. Você não deve abrir a sua vida particular, mas o Senhor Jesus passava por ali, era honrado, era digno de todo crédito. Deus sempre colocará na sua vida pessoas com crédito para te ouvir. Jesus não ficou avaliando aquele homem prostrado ali. Jesus sabia que era um homem que estava aflito. Abra o teu coração e exponha os teus problemas. Eu tenho aprendido a contar os meus problemas. Às vezes me causa problema abrir a minha vida. Mas eu abro porque eu aprendi a abrir a minha vida. E os meus verdadeiros amigos, se não podem me ajudar, eles podem interceder, eles podem fazer algo por mim. Agora o que não posso é ter medo, ter vergonha de contar os meus problemas e pedir ajuda.
Tem marido que tem vergonha de pedir ajuda para a mulher. Tem mulher que acha que escondendo os seus problemas do marido, está resolvido. Me surpreendo às vezes com casamentos já longos, e que de repente descobrem um problema um do outro, um problema que poderiam ter falado. Às vezes você diz para ele, marido, você já contou para ela o seu problema? Ele diz, não. Então vamos começar a terapia. Conta para ela o seu problema. Às vezes tem coisa que diz assim, conta para o médico. E a esposa não sabe. Conta para o médico. O esposo não sabe. Conta primeiro para as pessoas que estão ao teu lado. Se as pessoas que estão com você não merecem o teu crédito, então você é um ser totalmente sozinho nesse mundo, incapaz. Abre o teu coração com seus pais, com seus irmãos, com alguém que possa ouvir. Esse texto começa ensinando isto. A nossa dor começa a ser trabalhada, administrada a partir de que nós corremos atrás para expor. Jairo não importa que era importante. Às vezes nós nos sentimos muito importantes e temos vergonha do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Eu não tenho vergonha dos momentos difíceis financeiros que eu tive. E diga, orem por mim, me abençoa, Deus me ajude, porque eu quero passar esse problema, eu quero vencer essa etapa da minha vida. Eu não sinto vergonha, porque eu não gerei isso, eu não criei isso. Muitos dos nossos problemas financeiros, eles caem na nossa cabeça por pessoas que nos desonram, por pessoas que nos fazem trazer prejuízos, coisas assim. Você vai sentir vergonha de quê? Vergonha é roubar. Vergonha é você, em ato consciente, prejudicar alguém. Mas não há vergonha nenhuma quando você está em dificuldade. Estou em dificuldade. E para o Senhor também tenha a humildade de prostrar-se diante dele e diz, Deus, estou em dificuldade, tu sabes da minha necessidade, tu sabes do problema que eu estou vivendo, eu preciso da sua intervenção. Você tem que orar, sabe? Se você gosta de orar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso, mas depois comece a conversar, dialogar com Deus. Ele conhece os teus problemas. Às vezes o marido não conhece o problema da mulher, a mulher não conhece o problema do marido, mas Deus conhece todos os seus problemas. Abre o teu coração, então, diga, Deus, o Senhor conhece o meu problema. Falta-nos às vezes coragem de partilhar o problema. Falta coragem. Às vezes nossos problemas são tão terríveis que nós não temos coragem de dizer. Um grande problema que existe é a chamada hipocrisia cristã. Porque como se prega muito que o crente é um ser abençoado e perfeito, ele tem vergonha, às vezes, de expor certas dificuldades. E cria-se, então, a falta de coragem de abrir o coração. Sabe, Deus não honra a covardia. Sabe, você tem problemas, tem dificuldades, tem desvios, tenha coragem de expor. Quando Jairo entra na multidão, ele aprende a segunda coisa de como tratar a dor. Ele entra, fala ao Senhor, mas é interrompido. O texto conta que uma mulher entra no meio com um problema de hemorragia. E ela tem a primeira atenção do Senhor Jesus. É um texto muito conhecido. Jairo poderia ter ido embora. Jairo poderia ter dito, ué, e eu? Jairo poderia ter dito, eu quero que essa mulher morra, se esvaie aí nessa hemorragia dela e morra. Ele esperou. Segundo o ensinamento do texto,
Você, quando tiver dor, tem que aprender a esperar. Quando você não espera, vem o desespero. E o que é desespero? Desespero, é aquele que não espera. O desespero é o efeito, é o fruto de quem não espera. Sabe, não adianta. Você levanta com uma tremenda dor. Primeira coisa, tome a iniciativa de sair de casa e ir lá na doutora Marna lá. Mas até chegar na doutora Marna, você vai ter que pegar um ônibus, um táxi, um carro, um trânsito. Você vai ter que esperar. Você chega lá, ela está ocupada. Você senta na sala de espera e não desespera. Quem cuida da dor tem que aprender a esperar. Não se resolve a dor de um momento para o outro. Diga assim, segunda lição. Tem que esperar. Jairo fica ali assistindo a mulher ser abençoada. E eu não quero entrar no texto, eu quero entrar no entendimento de como superar a dor. Aí ele espera. Está acontecendo todas aquelas coisas, a mulher é tocada, entra em discussão quem que tocou, e o tempo está passando, e ele está ali esperando. Terceira coisa que esse texto ensina. Chegam os amigos e diz assim, não incomoda mais, já morreu. O confronto da realidade. Nós temos problemas, nós temos dores, nós temos dificuldades, e o que você precisa aprender é confiar em Deus. Ficar exposto à realidade da dor não te ajuda. Amigos como Jairo teve, eu não quero tê-los nenhum. Eu quero ter amigos que me ajudem. Eu quero ter amigos que me esforce. Eu quero ter amigos que me console. Eu quero ter amigos que me apoiem. Mas aquele amigo diz assim, pode parar, meu. Já morreu. Já acabou. Esses amigos eu não quero. Olhe que você não tem em casa pessoas que são assim, pessimistas, destrutivas. Se você tem um Deus que você crê, se você tem um Deus que você confia, você foi na direção dele e agora está esperando a bênção, então saiba que você receberá a bênção de Deus. Se alguém disser assim, você não vai receber a bênção, você diz, vou receber a bênção sim. Eu vou receber a bênção por 3 motivos. Primeiro, tive coragem e fui. Segundo, me prostrei diante dele e esperei. E eu sei que ele vai me abençoar. A realidade da dor, você precisa aprender a conviver com ela sem mascarar. A dor às vezes está ali, o problema está ali, você está esperando, enquanto você espera, a dor existe. Você tem uma dificuldade em casa, alguém de casa tem um problema, você está crendo que Deus vai resolver o problema, você está esperando a solução do problema. Então, essa é uma realidade que você tem que conviver com ela, esperando pela resposta de Deus. Agora, você não tem força para encarar a realidade. Porque você aprendeu tudo isso que o pastor falou nesta noite. Mas a realidade, ela te abate, ela te derruba, ela te balança. Você não consegue conviver com ela. Conviver com a realidade é um ensinamento desse texto. Jairo recebe a palavra, ela morreu, não incomoda mais, pode parar de orar. E ele simplesmente continuou ali.
O Espírito de Deus diz no meu coração: a tua dor e a tua realidade tem te assustado demais. Você tem ficado muito mais assustado do que deve. Eu tive um pastor muito querido que morreu alguns anos atrás. Nós sabíamos que o câncer tinha tomado todo o seu pulmão. E a gente dizia assim: pastor, parece que o tumor cresceu. Ele disse: não. Alguém dizia assim: o médico está falando que 3 meses. Ele disse: uma eternidade eu tenho pela frente. Sabe, a realidade do fato não o assustava. Ele olhava para aquela coisa e dizia: é câncer. Ele dizia assim: não, é uma verruga. Ele sabia que era câncer. A realidade, quando você não tem controle, ela te assusta mais do que deve. Uma forma de encarar a dor é não deixá-la você seja assustado por ela. Não tenha medo. Não tenha medo de morte. Morte para nós é alívio, morte para nós é libertação, morte para nós é liberdade, morte para nós é um alívio. Glória a Deus. Não é porque você está assustado por isso. Mesmo que você tenha na família alguém que você sabe que daqui a algum tempo ela estará partindo, é o tempo dela partir. A mamãe, em dezembro, ela orava comigo e dizia assim: filho, eu quero caminhar, me deixa caminhar. Ela dizia assim: não ore para que eu fique, ore para que eu caminhe. Sabe, não tenha medo da realidade da vida. Não tenha medo do tempo de Deus. E não tenha medo da realidade de ter pouco dinheiro, de ter que começar de novo. Quando nós voltamos de Araçatuba, quando fomos, tínhamos dinheiro, casa, tínhamos reserva. 4 anos depois, voltávamos de lá para começar a vida. De todos os carros que nós tínhamos um carrinho velho, era o último, e o dinheiro que tínhamos no bolso era para 15 dias. Tínhamos que começar. Eu pensava que aos 40 anos eu estaria vivendo a aposentadoria. Aos 40 eu estava recomeçando a vida. Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Tive que recomeçar e recomecei. Não tem coisa pior para mim que levantar 5 horas da manhã. Eu não me habituo a levantar às 5 horas da manhã. Porque eu sei, o meu corpo, o meu relógio biológico funciona assim: dorme 1, 2 horas da madrugada e levanta 6, 7 horas depois. E eu me dou bem assim. Mas quando tive que recomeçar, tinha que levantar 5 horas da manhã. E eu não tive dúvida, levantei 5 horas da manhã e recomecei a minha vida. Você precisa sempre ter a capacidade de adaptar-se à realidade. Jairo sai, então, passado aquele momento de espera, passado o momento do pessimismo dos amigos, ele sai com Jesus. Ele vai ao Senhor Jesus e pede a sua companhia. Ele esperou, ele prostrou, e quando ele pediu, Jesus o acompanhou, foi com ele. Jesus nunca vai deixar de te acompanhar. Jesus nunca vai deixar de te atender. Jesus nunca vai deixar você falando sozinho. Ele sempre irá te atender. Aí chega Jesus na casa de Lázaro. Tem lá pessoas. O que faz o Senhor Jesus? Manda que essas pessoas saiam. Para que ele, Jairo, pudesse fazer algo pela menina.
Esse texto, nesse ponto, fala a respeito das pessoas que às vezes não contribuem para a nossa bênção. Esse texto fala das pessoas que, ao invés de orar a nosso favor, oram contra nós. São as balas amigas. São aqueles inimigos seus que, ao invés de te abençoar, eles te atrapalham. Jesus, quando chegou na casa de Jairo, ele precisava de estar reunido com pessoas que estavam na mesma visão, na mesma direção. Por isso que ele mandou sair aqueles homens e mulheres e crianças que estavam ali. No tratamento da dor, você só pode ficar ao lado das pessoas que te abençoam. Todas as pessoas que não te abençoam, elas atrapalham a tua bênção. O Senhor diz que quem não ajunta, espalha. Se estão conosco, é porque são dos nossos. Porque se não fosse dos nossos, não estariam conosco. São textos da palavra de Deus. Não permaneça ao lado daqueles que não te abençoam. Não permaneça do lado de pessoas que se dizem amigos, mas na verdade não são. Não permaneça ao lado de pessoas que dizem, olha, você quebrou mesmo. Você não tem jeito mesmo. Você é feio mesmo. Você vai ficar pobre mesmo. Ande com pessoas que te abençoem. Pessoas que acrescentam alguma coisa à tua vida. Maria, quando estava grávida de Jesus, foi procurar Isabel, que estava grávida de João Batista. Grávida procurando grávida. Procurem grávidos de Jesus. Não há nada errado de você andar com pessoas que não amam a Jesus. Não tem nada de errado de você ter amigos que não são cristãos. Mas, na verdade, quando nós entramos numa rodinha onde as pessoas não são cristãs, nós ficamos deslocados. Depois de 5 minutos, nós incomodamos a eles e eles nos incomodam. Você senta para comer ou beber alguma coisa com alguém e 10 minutos depois, você não tem nada mais para falar. Às vezes eu almoço com alguns amigos e eles falam 2 palavrinhas comigo e depois começam a falar do Corinthians, do pênalti, do juiz, da renda, da polícia, do pênalti, do Corinthians, do juiz, do gol que não entrou, do gol que entrou, e agora voltam a falar do Corinthians novamente. É só aquilo. A linguagem deles não é a minha. E eles começam a ficar confundidos, porque aquilo que eu quero falar não é aquilo que eles falam e vice-versa. Grávida procura grávida. Filhos de Deus procuram filhos de Deus. Ande com pessoas que te abençoam. E dentro da igreja, queridos, dentro da igreja, um abençoando o outro. Por isso que na igreja não há lugar para competição, para briga, para divergência. Tudo que ocorre dentro da igreja nessa direção é maligno e só nos atrapalha. Só nos atrapalha. Às vezes nós oramos tantos anos, Deus, manda músicos, manda cantores para encher o altar de Deus. Aí chega aquele montão. Fala, oh Deus, glória te damos, porque abençoado está esse altar, cheio de levitas cantando. Aí começa a aparecer os artistas, começa a aparecer as competições, começam a aparecer as brigas. E tudo aquilo que era bênção, o diabo transforma em contenda, em divisão, até que alguns vão embora, ou todos vão. E o pastor fica sozinho. Deus, manda um músico para mim, cantores abençoados. Mande alguém que louve a Deus. Porque o diabo, ele sabe que na multidão da divergência, ele se impõe
e ele estraga tudo. Por isso que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele diz assim: todo mundo para fora. E aí ele vai à criança e diz algumas palavras à criança e manda a criança levantar. Ele dá ordem pela palavra. A palavra de Deus tem poder e autoridade. Nunca fale em nome do pastor. Nunca diga assim: eu tenho um grande pastor, um grande amigo, vamos lá, você vai ouvir o pastor. Diga: vamos na igreja da Lapa, porque você vai ouvir a palavra de Deus. A igreja não tem ar-condicionado. A igreja tem uma cadeirinha dura para aguentar. Em dia de calor é horrível. Mas naquela igreja tem a palavra de Deus. Assim como o Senhor falou: haja luz e houve luz, ele disse para a menina: levanta, e ela levantou. Quando você tem dor, você precisa ter coragem, você precisa ir na direção de quem resolve, você precisa aprender a esperar, você precisa colocar fora aqueles que estragam e atrapalham, e você precisa ir ao Senhor e usar o poder da palavra. Por isso, quando o inimigo tentou a Jesus, ele falava na palavra e o Jesus respondia na palavra. E no final desse texto, quando a menina levanta, o Senhor diz: dá de comer a ela. Dá beterraba para ela, dá leite, coma. O que o Senhor estava querendo dizer isso? A menina, porventura, estava anêmica? Não, ele estava dizendo no mundo espiritual. Quando você corrigiu a dor, coma para você ficar em pé. Porque quem não come, fica doente de novo. E isso é como a matemática: 2 mais 2 são 4. Você perde a vontade de orar. Você perde a vontade de ir à igreja. Tem dia que você diz: puxa, não vou. Domingo que vem choveu, não vou. É comida espiritual. Você está comendo agora. Eu estou te dando beterraba para você comer. Coma. Se você não come, você fica doente. Se você fica doente, você é uma criança deitada. Existem pessoas que estão sofrendo por você. Existem pessoas que estão correndo por você, porque você não come. Você diz: eu não oro, e daí? Você não ora e fica doente. E existem pessoas que estão gemendo porque você está doente. E o que é pior de tudo, que depois da doença vem a morte. E quando a morte veio, não adianta mais correr. Morreu. Estou com meu coração entristecido. Fazem 3 meses que eu tenho falado para um servo de Deus, que tem a minha idade: volte a Jesus. Ele era um servo de Deus da Igreja Batista, e ele tem ouvido todos os meus CDs, eu tenho semeado, dado para ele ouvir. E um dia desse, ele disse para mim: eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. Eu disse: ouça mais esse CD. Faz 1 mês que ele está para vir na igreja com a sua família. São crentes desviados. Mas todas as vezes, algum motivo o atrapalha. Eu estava no meu gabinete, alguém chegou com um papelzinho, não sei se foi o pastor Sérgio, quem foi, deu um papelzinho dizendo: seu amigo cliente, Carlos Alberto, teve um infarto. A esposa dele ligou para nós aqui. Haverá tempo de o Carlos Alberto entrar por essa porta? Não sei. Saberei daqui a pouco, quando sair daqui. Depois que morreu, acabou. Queridos, coma. Isso que Jesus falou nesse texto
É preciso comer. É preciso comer. Lá no versículo 36 ele diz: confiança não basta, não temas, crê somente. Não entra em pânico. Você precisa crer. Uma das coisas difíceis para nós é colocarmos isso, crer somente. Muitos de vocês têm esperança. Esperança não é crer. Esperança, acreditar, não resolve o problema. Você precisa crer. Crer. Jesus é aquele abençoado. Eu estou aqui, vim aqui para receber este milagre, e ele disse que quando você buscar em oração, receberá. Então eu estou aqui para receber. Tenho capacidade de esperar. Tenho capacidade de aguardar. A realidade dos fatos não me assusta. Eu estou aqui para receber a bênção e ficarei aqui até recebê-la. Você tem crido mesmo? Muitos de vocês não creem. Muitos de vocês acreditam. Muitos de vocês têm esperança. Mas poucos de vocês podem dizer assim: creio, Senhor, eu creio. Por isso que Jesus disse para Jairo: se creres, né, verás a glória de Deus. Só se crer. Crer, esperar e ir atrás são os ensinamentos desse texto sagrado. Quantos de vocês têm dores? Eu disse no começo dessa mensagem que a primeira coisa é você poder reconhecer que tem dor e dizer: eu tenho dores. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer assim: tenho dores? Diga: tenho dores. Diga: preciso de ajuda. Posso ir e posso esperar também. Não tenho medo dessa realidade. Creio! Então você recebe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, vamos ter um momento de oração. Vamos buscar um pouco a Deus. Eu sei que você está cansado. Eu quero que você possa receber essa bênção do Senhor. Será que tem alguém com uma dor muito aguda aqui, mas muito aguda? Um problema muito agudo. Se você tiver esse problema muito agudo, você procure um cantinho aqui para ajoelhar e receber a imposição das mãos. Se você tem algo muito agudo, você possa receber a bênção de Deus. Você levante, vem para cá, acha um cantinho e receba a bênção do Senhor. Grande Deus, nós buscamos a Tua presença, Senhor, dentro da Tua palavra. Recebemos a Tua palavra com todo o poder e ministramos sobre estes irmãos, Pai, esta unção derramada sobre nossas vidas, na direção, Pai, de podermos suportar a dor, mas também, Senhor, administrá-la para que ela vá embora. Nós cremos, Deus, nós cremos, Senhor, que ela irá embora definitivamente. Nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer esta bênção ocorrer em nossa vida. Por isso recebemos a palavra, tomamos posse dessa palavra e determinamos, em nome de Jesus, seja sobre nós essa bênção, a bênção desse texto, da vida deste homem, seja sobre nossa vida. Não temos medo da realidade, não temos medo do tamanho desta dor, não temos medo, Senhor, daquilo que advirá dela. Nós cremos, Pai, por isso viemos, por isso dizemos, Senhor, declaramos essa necessidade e fazemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Igreja, levante uma palavra de louvor, de oração. Vocês estão retidos. Abram a boca e orem a Deus.
Abra a boca e orem a Deus. Nós somos uma igreja livre, pentecostal. Abra a boca e ore a Deus, igreja. Fale com Deus dos seus problemas. Fale com Deus dos seus problemas. Eu quero que você fale mais com Deus. Você precisa falar mais com Deus. Você precisa abrir a tua boca e dizer ao Senhor dessa tua necessidade. Conte a tua necessidade ao Senhor. Diga: Senhor, sabe do meu problema. Peça ao Senhor a intervenção. Peça ao Senhor uma atuação sobre isso. Chame-o para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, e faça que ele ministre a mudança. Faça que ele ministre totalmente essa mudança, essa restauração daquilo que você precisa. Em nome de Jesus, nós declaramos com a nossa palavra, com a nossa voz, que o Senhor é o único que pode direcionar os nossos problemas e a nossa dor. E nós queremos recebê-la das tuas mãos. Queremos receber o milagre, a unção de Deus. Nós queremos receber das tuas mãos. Por isso nós dizemos, Senhor, nós confiamos em Ti. A realidade sobre nós é de que haveremos de vencer. Já somos vencedores e Te damos graça por isto, porque temos fé. Nós cremos, Deus, que sobre nós está a resposta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba de Deus segundo a tua fé. Em nome do Senhor, receba de Deus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.